Olá, você está no programa Ponte, eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o mestre em Ciências Políticas, Leonardo Rodrigues, e o nosso entrevistado do dia é o ex-secretário de Saúde e agora deputado estadual eleito, Alexandre Ares. Ex-secretário e deputado, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Aqui é pé quente, né? O programa Ponte. Estive aqui meses passados e naquele dia me convidei para voltar e agora voltando como deputado eleito. É isso. Alexandre, você foi o deputado mais votado aqui em Alagoas. Uma votação surpreendente, né? Mais de 60 mil votos. Você, como candidato, se surpreendeu com essa sua votação? Como você vê esse processo? Sem dúvida nenhuma, para mim também foi uma surpresa. A gente sentia um clima positivo nas ruas, a recepção e o reconhecimento do nosso trabalho, desde a Secretaria de Meio Ambiente, depois pela Saúde, o enfrentamento à pandemia, mas era a minha primeira eleição. Então, tem gente que faz bons trabalhos, tem jornalistas que saem candidatos, jogador de futebol, artistas, e quando chega na urna não corresponde. Então, eu tinha essa expectativa do que ia acontecer e, graças a Deus, houve esse reconhecimento ao trabalho e eu estou muito feliz. Mas você não imaginava, então, uma votação desse tamanho, era isso, Ares? Não. Esperava ser eleito, claro, pela campanha que fez. Trabalhei para ser eleito. Mas uma votação desse tamanho, talvez. Agora, a votação desse tamanho, não. Que é histórica, né? Mais de 60 mil votos. Né? 61 mil votos. Eu confesso a você que nos 2 primeiros dias eu fiquei demorando para cair a ficha. Como eu disse, é a minha, que bom, né? Minha primeira eleição. Minha primeira eleição, ouvi de muitos amigos, rapaz, você ser testado pela primeira vez, já ser o primeiro colocado, com 10 mil votos a mais do que o segundo colocado. Parabéns. Agora sim, Cícero, João, Leonardo, isso não muda em nada para mim. O que eu pedi às pessoas era um voto de confiança para ganhar a eleição e ter uma das 27 cadeiras. Agora o jogo zerou. O último, o menos votado eleito, acho que foi Silvio Camelo, um deputado que eu tenho uma amizade e até liguei para ele para dar os parabéns. Então, para mim, eu sou igual a todo mundo agora. São 27 cadeiras, o que a gente tem que agora é trabalhar. Você se apresentou, Ares, como cara da saúde, o Rafael Brito como cara da educação. Você avalia que o sucesso do governo Renan Filho foi decisivo para a eleição de vocês dois? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, os resultados do governo Renan Filho elegeram 3 ex-secretários. Eu, como estadual, como mais votado, o Alfredo Gaspar como o segundo mais votado para deputado federal e o Rafael Brito como deputado federal. Então, isso é fruto do nosso trabalho no melhor governo que Alagoas já teve, que foi o governo do Renan Filho. Joãozinho. Alexandre, além desse trabalho na pasta da saúde, como é que você classifica o apoio do prefeito de Marechal Deodoro Cacau na sua eleição? Olha, foi indispensável. Foi um município que eu tive o maior percentual. Eu me considero um deodorense. Nós conversamos muito sobre essa minha candidatura. O Cacau foi um dos meus coordenadores, tomou conta da votação em toda a região sul. Me ajudava como um conselheiro e lá foram 10.800 votos. Salvo engano, o deputado estadual mais votado em Marechal tinha obtido à época 4.500, 5.000 votos. Então foi uma votação expressiva e eu estou muito satisfeito e grato com a população de Marechal. Você se colocou nas redes sociais, Alexandre, como um deputado de Marechal Deodoro. O que isso representa para você também? Olha, é muito importante porque Marechal é um município estratégico, é um município na região metropolitana. Município importante. Município importante e que carecia, um município que tem crescido bastante e um município que carecia de uma representatividade. Então, eu sou nascido em Maceió, mas tenho casa lá em Marechal, os meus pais estão lá desde 1982. Então, a gente tem as raízes fincadas lá no povoado Pedras, em Marechal. Agradecer aqui a participação do mestre em Ciências Políticas, Leonardo Rodrigues. Seja bem-vindo mais uma vez, Leonardo. Obrigado, eu que agradeço. Alexandre, primeiramente quero te parabenizar pela votação expressiva que você teve aqui no Estado. E vou direto à pergunta. O MDB aqui no Estado é muito forte, né? A máquina MDBista pode ser considerada forte. 61 prefeituras pertencem ao MDB aqui no Estado. O MDB conseguiu eleger esses 14 deputados dos 27 para a Assembleia Estadual. O atual governador, que está buscando a reeleição, Paulo Dantas, também é do MDB. 2 dos senadores do próximo ano também é do MDB. Você é do MDB. O que é que está faltando para o Estado avançar, já que a máquina MDBista é forte no Estado? O que é que está faltando para buscar empregos de melhor qualidade, melhorias na saúde,
Educação, apesar de que a gente teve avanços na saúde com o governo Renan Filho, isso é reconhecido, na educação também, mas mesmo assim o Estado ainda é pobre, precário, né? O IDH ainda é muito baixo, a gente voltou ao mapa da pobreza. Claro que a gente tem um cenário nacional que facilita, né, essas mazelas, mas como sanar isso, né, diante de uma máquina tão poderosa que não permite tantos entraves? Olha, Leonardo, é uma boa pergunta e vale a pena a gente até aprofundar essa discussão, porque os resultados dos últimos 8 anos demonstram que se você investir em políticas públicas concretas, que tem uma diferença muito grande para o populismo, para o retorno imediato e satisfatório na parte política partidária, a gente consegue avançar. Foram 40 anos sem se construir um hospital em Maceió. Nós entregamos 3 hospitais em Maceió. O Paulo Dantas já entregou o 4º e vai entregar o 5º, que é o Hospital do Idoso. Então, quando a gente olha para o governo Renan Filho, não dá, você pode até não gostar do Renan Filho, você pode ter alguma crítica a ele, mas não dá para desconsiderar que foi um governo que enfrentou os maiores desafios. Foi um governo que enfrentou os desafios da segurança pública, da educação, da saúde, que para mim, a meu ver, são as pautas e as políticas públicas mais importantes. O que o poder público precisa entender de uma maneira geral, tanto o municipal, o estadual e o federal, é que a gente tem que ter esse tripé como base fundamental. As demais políticas públicas, elas podem até ser terceirizadas, são políticas públicas acessórias, mas a saúde, a educação e a segurança tem que ser um investimento inerente e um controle inerente do poder público. E é isso que tem sido feito aqui em Alagoas, não houve terceirização. A gente assumiu a responsabilidade, o Renan colocou técnicos para tocarem essas 3 áreas vitais e os resultados foram colhidos. Agora eu passei a minha campanha inteira dizendo absolutamente isso. A gente melhorou, mas ainda tem muita coisa para fazer. Não dá para você tampar o sol com a peneira e está tudo perfeito na saúde, não. Tem muita coisa para se enfrentar na saúde, tem muita gente precisando de cirurgia, tem muito pai e mãe precisando de tratamento para criança autista e não tem acesso. A gente precisa investir num hospital do câncer. Tem muita coisa para fazer ainda. Agora, o que é satisfatório e reconhecedor para a gente, gratificante para a gente, é saber de onde a gente estava, a gente avançou bastante. Isso aí ninguém pode negar. Você falou que tem muita coisa para avançar, Aires, no que parece ser o papel ali dos municípios, né? Mas um dos pontos importantes não é a questão da atenção básica. Por exemplo, né, a capital, né, de Alagoas, Maceió, tem uma cobertura baixíssima, né, programa de saúde da família. Esses equipamentos de saúde, os hospitais, são muito importantes, claro, né? Mas, assim, o que é possível fazer para a atenção primária, atenção básica, né? Que eu acho que ali está né, o grande gargalo para a gente resolver esses problemas. Você acha que é possível fazer mais o quê? O que a gente precisa fazer, mais ou menos aquilo que eu expliquei ao Leonardo, o que a gente precisa fazer é investimento perene em política pública. Não dá para a gente fazer populismo. O que eu tenho visto nas redes sociais e que eu vi andando a periferia de Maceió são investimentos em saúde pública para ganhar aplauso em rede social. Por quê, por exemplo? Postos de saúde montados em estruturas nas praças públicas. Vi muito. Saúde para já, saúde perto da gente, uma coisa assim. Aquilo é um absurdo. Os postos de saúde caindo aos pedaços, as pessoas sem acesso, o CORA não funciona. E o que a gente vê é uma política pública voltada para a rede social. Então, eu estou longe de polemizar, não é o meu perfil. Agora, o que a gente precisa é tirar essa cortina de fumaça e dizer assim, por exemplo, eu vi esses dias na rede social que Maceió ganhou um prêmio no Previne Brasil, que é um programa da atenção básica, um programa nacional. Eu não sei que prêmio foi esse, nem quais foram os critérios, porque o que eu vi andando na periferia é que não há acesso para a população. E se a gente não tiver prevenção e promoção à saúde, não adianta construir hospital. Fizemos 6, o Paulo entregou o 7º, tem 3 em construção, e se a gente não tiver esse olhar para prevenção e promoção à saúde, daqui a 10 anos vamos ter que construir tudo de novo. Porque a população está crescendo, a população está envelhecendo e está adoecendo. E o que a gente tem que ter é investimento concreto em atenção básica. Agora, isso não pode ficar no discurso. A gente tem que ter mecanismos e transparência. Como é que a gente avançou na vacinação aqui, Leonardo? Enquanto eu era secretário de saúde. Alagoas começou bem na vacinação contra a Covid e depois deu uma estagnada. Por quê? Porque os municípios relaxaram. Como é que eu decidi e comecei a voltar a ter índices satisfatórios? Eu dei transparência. Eu fiz um ranking. Os prefeitos ficaram chateadíssimos comigo. Eu tive a retaguarda do governador Renan Filho, disse, pode fazer, a gente precisa avançar na vacinação.
E aí eu fiz um ranking e dei transparência. Rede social, imprensa, olha aqui, ó, os municípios que estão melhor posicionados. No instante, os números voltaram a crescer. Então, o que é que a gente precisa ter na atenção básica? Transparência. Quem é que está entendendo que a atenção básica é investimento e quem continua com um olhar retrógrado pensando que a atenção básica... Por que não se investe, Alexandre, em atenção básica? Porque a grande maioria... Eu converso com amigos ligados à saúde, muito ligados a essa questão de saúde pública, sanitaristas, e é unânime, né, em dizer, né? Das formas de a gente melhorar o sistema de saúde, claro, o sistema de saúde como um todo é a atenção básica, né? É a melhor forma. Mas por que não se investe? Não se investe. Maceió, com uma cobertura tão baixa, a gente sabe que é isso, né, o caminho, por que não se investe? Não se investe porque a maioria dos gestores entendem e observam que a atenção básica é custo, não é investimento. E a cada real que a gente investe na atenção básica, a gente economiza 4 na média e na alta complexidade. Agora, Maceió é a única capital do Brasil, ou uma das únicas, que não tem hospital municipal. Então há uma diferença muito grande, porque você não investe na atenção básica e quando o cidadão fica doente, o custo vai para o Estado. Então a gente tem que reorganizar essa discussão e dar transparência. O que a gente precisa é chamar cada um a sua responsabilidade. Olha, Leonardo, qual é a tua responsabilidade? Porque a saúde ela é tripartite. Então o governo federal faz a parte dele, o governo estadual tem que fazer a sua parte e os municípios precisam fazer a sua parte. Então esse é o meu papel, inclusive, na Assembleia. Vai ser o meu papel na Assembleia. Eu quero discutir essas pautas e chamar todos os entes e chamar a imprensa, a sociedade civil organizada e dar transparência. Olha aqui, ó. Olha por que os índices de Maceió não têm crescido. Não dá para a gente fazer posto de saúde em praça pública. A gente precisa encarar o desafio e dar a condição de trabalho ao profissional de saúde para que ele atenda os cidadãos. Alexandre, vou voltar um pouquinho para a questão da pauta política. Agora, você deputado eleito do MDB, qual a sua avaliação em relação à derrota do Renan Filho aqui em Maceió? Uma distância relevante, né, em relação ao Davi Davino Filho, foi candidato também ao Senado. Qual a sua avaliação política hoje dessa derrota do Renan Filho aqui em Maceió? Olha, o resultado final ele é muito positivo. Renan Filho, a gente alcançou o nosso objetivo, que era ter o ex-governador Renan Filho defendendo as pautas de Alagoas no Senado Federal, onde cada estado brasileiro tem direito a 3 cadeiras e a gente tem agora 2 no nosso campo político. E Maceió deu uma votação satisfatória ao Renan Filho. A gente esperava ter uma votação maior, sim, até porque as pesquisas apontavam. Mas houve essa nacionalização muito forte da eleição. E com certeza isso atrapalhou o resultado final do Renan em Maceió. Maceió ser a capital mais bolsonarista do Nordeste interferiu na sua ótica? Sem dúvida nenhuma. Ainda sobre a pauta política, o MDB nacional, através de Baleia Rossi, ele liberou os diretórios estaduais a se posicionarem como bem entenderem, né? A gente sabe que o atual governador ele está apoiando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, né? A bancada do MDB em Alagoas é unânime com relação ao apoio ao ex-presidente? E como você se considera? Olha, a gente vai ter uma discussão ainda sobre isso. O Paulo Dantas já declarou o seu voto, está mantendo a posição do primeiro turno. O ex-governador Renan Filho, o atual senador eleito também. E a gente tem discutido internamente qual vai ser o encaminhamento. Eu tenho conversado por telefone com alguns deputados e a gente deve anunciar essa posição nos próximos dias. E como deputado, Aires, o que marcará seu mandato? Olha, sem dúvida nenhuma, eu fui eleito com essa pauta e como cara da saúde, com essa bandeira. Mas isso não me restringe a discutir as políticas públicas benéficas para a população. Eu tenho vários projetos, várias ideias para que a gente possa colocar em prática. Pode dar um spoilerzinho aí de algum que você já está pensando? Posso sim, o incentivo às startups. Usando a expressão do momento, né? O spoiler, né? Saindo um pouco da saúde pública, o incentivo às startups. A gente construiu um polo tecnológico muito interessante. Quem não conhece ainda, vale a pena conhecer o polo tecnológico do Jaraguá. E eu tenho já algumas ideias para discussão com as startups que vão trazer novos caminhos aqui para Alagoas. Voltando ao campo da saúde, uma das coisas que eu mais visualizava enquanto secretário era o atraso no pagamento dos profissionais de saúde vinculados a hospitais filantrópicos. Hospitais que são contratualizados pelo Estado, contratualizados pelos municípios, a grande maioria Maceió. O Veredas, por exemplo. Também. E que não pagam os seus profissionais. E aí já tenho um anteprojeto de lei
que vai vincular o recebimento da produção a partir do ente poder público, estadual ou municipal, a comprovação do pagamento dos salários do mês anterior, do profissional de saúde. Boa iniciativa. Então esse é um dos projetos que eu vou apresentar. É um spoiler, Com isso- um spoiler que eu estou lhe dando aqui em primeira mão. Com isso, possivelmente, a gente vai deixar de ver cenas lamentáveis, né, como nós vimos, né, os trabalhadores ali dos veredas fazendo protesto na frente do hospital, né, sem receber seus salários, algo absurdo, né? Não se faz saúde sem um profissional de saúde. Claro E que a não. gente, e eu não digo isso em campanha política, a eleição já passou. Eu agora tenho que demonstrar com propostas, com projetos e com resultados. Alexandre, em relação às emendas impositivas que o deputado estadual ele tem direito, como é que você imagina esse cenário para os próximos 4 anos? Como é que você vê isso daí? Olha, das destinações que eu darei, uma das destinações que eu darei ao meu recurso, que é garantido por lei, é um recurso legal, é para investimento exclusivo nos núcleos de tratamento de criança autista. Só eu não vou abrir mão, isso vai ser uma pauta que eu vou encarar de frente. Não consegui, não deu tempo de encará-la enquanto secretário, mas é uma pauta importantíssima. A cada 10 crianças que nascem, 4 têm sintomas de transtorno do espectro autismo. Então é um índice muito alto e a gente precisa dar essa condição ao poder público. Na verdade, o poder público tem que dar essa condição para a sociedade. Vocês acompanharam uma discussão recente sobre o rol taxativo. O rol taxativo, e para quem não sabe ou não entendeu o que era o rol taxativo? Foi um lobby dos planos de saúde junto ao judiciário para excluir o tratamento de crianças com deficiência e alguns portadores de câncer. E o que é que me chamou a atenção, o Cícero, o Leonardo, o João? O que é que me chamou a atenção? Isso é uma discussão que atinge exclusivamente quem tem plano de saúde. 95% da nossa população depende do SUS. E essas crianças com deficiência em Alagoas estão sendo tratadas por quem? Quem está olhando para essa turma? Então eu debati muito durante a minha campanha com pais e mães e as histórias são emocionantes. Então é uma pauta que eu vou enfrentar e quero voltar aqui trazendo para vocês resultados. Sabe uma outra coisa também ligada a esse tema? A saúde mental desses pais. Cícero, é de cortar o coração os relatos, Afeta demais, né? Toda os a família, relatos né? dos pais sobre as situações. Mães com 3 filhos, sendo 2 autistas severos, com histórias sem ter nem o que comer em casa, sem acesso a absolutamente nada. E quando consegue acessar a rede terceirizada, as crianças são colocadas, 15, 20 crianças, dentro de uma sala, para tratamento com um psicólogo, ficam 15 minutos e vão embora. A gente sabe que tem uma janela de oportunidade dos 2 primeiros anos. Se essas crianças tiverem estímulos nos 2 primeiros anos, elas têm uma chance muito grande de ter uma melhor qualidade e uma vida social. E a gente está perdendo essa oportunidade porque o poder público não está assumindo essa responsabilidade. E é uma pauta que eu vou escancarar e vou enfrentá-la. E uma das minhas tarefas será não só fiscalizar, porque assim, minha gente, eu não quero ser um deputado apontador. É fácil o cara sentar ali na tribuna da Assembleia, subir na tribuna da Assembleia, sentar na cadeira, pegar o microfone e criticar o poder público. Eu já estive do lado de cá. Alguns fizeram isso, né? Nessa Muito, última legislatura. muito. É fácil, mas o que eu quero? O que eu quero é estar lá para contribuir. Voto no Paulo Dantas, tenho uma confiança grande de que ele vai ser o nosso governador. Mas caso não seja, o que eu quero é contribuir para que a gente continue esse período de fortalecimento das políticas públicas. É isso que a gente não pode perder. Como alagoano, o que a gente tem, o maior desafio é fazer com que o próximo governo, a próxima quadra, continue com esse olhar técnico para as políticas públicas mais importantes. Ari, só para a gente concluir esse assunto que você abordou aí, né, da questão aí das crianças, né? Com transtorno do espectro autismo. Do autismo, por que assim, com a sua avaliação, por que não foi possível ser feito mais? Né? Houve muitas realizações, hospitais, por que nesse ponto específico não foi possível? Você disse que inclusive é algo que você sentiu não poder ter sido feito, mas por quê? Não deu tempo. Eu fui secretário 3 anos, 2 eu enfrentei a pandemia. Nesses 3 anos eu entreguei 6 hospitais, faziam 40 anos que não se entregava nenhum em Maceió e 19 no interior. Maceió era a única capital do Brasil que não tinha UPA, eu entreguei 5. 2 foram Mas antes as da minha coisas não gestão. tinham caminhar paralelas? Tentei que caminhassem paralelas, criei até o projeto. Já existe um projeto dentro da Secretaria de Saúde com um núcleo de tratamento para as crianças com transtorno do espectro autismo.
um projeto criado pelas próprias arquitetas, pelos técnicos da CESAL, coisa espetacular. Então, assim, já está pronto. O que é que eu preciso? Tirar do papel. Ah, não tem dinheiro na Secretaria de Saúde. Eu vou dar minha emenda. Está aqui a minha emenda. Vamos fazer? Então, não tem como ter desculpa. Agora, eu tenho muita humildade para reconhecer que eu não fiz tudo. Eu não fiz tudo. E é por isso que eu tenho dito, e a minha campanha foi baseada exatamente nisso. Olha, eu sei o que fiz, mas tenho humildade para reconhecer que ainda falta muita coisa e eu quero continuar. Ok, é isso. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. Nosso convidado de hoje é o mestre em Ciências Políticas, Leonardo Rodrigues. O nosso entrevistado do dia é o campeão de votos em Alagoas para deputado estadual, o ex-secretário de Saúde, Alexandre Aires. Aires, mais uma vez, obrigado aqui pela participação na Ponte. Eu que agradeço essa oportunidade. E aqui sempre o debate é um debate engrandecedor. Esse programa aqui tem crescido cada vez mais e quero voltar aqui outras vezes para que a gente continue apresentando as nossas ideias. É isso, vamos lá. É possível vencer a eleição em Alagoas, Aires, sem dinheiro? Olha, sem um mínimo de recurso para que você coloque a campanha na rua, eu não vou dizer a você que é possível. Você tem que ter o mínimo para ter o dinheiro da sua gráfica, para ter o combustível do seu carro, para que você possa ir para o interior, para que você possa ter gente mobilizando o seu nome nas ruas. Qual foi o meu maior desafio? As pessoas não conheciam o Alexandre Aires. As pessoas conheciam o secretário de máscara. O slogan Cara da Saúde veio muito disso aí. Porque as pessoas me chamavam assim na rua. Para que pudesse identificar você a... Exatamente. Secretário. Então o nome Alexandre Aires, o cara não associava, porque as pessoas se acostumaram a me ver na televisão, naquele período de grande exposição por conta da pandemia, e a me chamar de secretário. Onde eu chegava, Leonardo, o cara dizia, é o secretário, como é meu nome? Não sei. Seu nome eu não sei não. Terminou que foi uma boa sacada essa questão do cara da saúde, né? Porque vinculou, né? Foi uma boa sacada e eu atrelei a isso uma campanha de mobilização de imagem para que as pessoas pudessem associar. Mas você não acha, voltando para esse tema do fator econômico, Alexandre, que é algo que a gente não pode desconhecer, né? O fator econômico tem sido ainda muito preponderante, né? Nos processos eleitorais como um todo, não só aqui em Alagoas, né? No Brasil como um todo. Você vê alguma esperança de que a gente possa mudar isso? Que o dinheiro não seja tão determinante? Olha, né? a maior esperança é a resposta das urnas agora. Os 3 primeiros colocados em Maceió, sem dúvida nenhuma, foram um dos que gastaram menos recursos dos eleitos. São 2 num campo ideológico diferente do meu, o Cabo Bebeto e o delegado Leonan, e eu como 3º colocado, mas muito fruto do trabalho que cada um faz. O Cabo Bebeto dentro da ideologia que ele defende, o delegado Leonan dentro da dele e a minha, o reconhecimento da população. Em Maceió eu tive 23.300 votos. Mas não é a regra, Alexandre? Não é a regra. Não, mas é um sinal de mudança. A população tem reconhecido. Você falou de 3, e mais 22 aí. Não, os 3... Olha, mais 24. Os 3 mais votados em Maceió. O que eu estou dizendo, o que eu estou querendo te dizer, Cícero, é o seguinte, é que a população, ela reconhece, ela tem reconhecido, e nessa eleição, porque assim, o que é que a gente se acostumou a ver, principalmente na capital? Um voto muito pragmático. Então, eu vou votar aquele cara que tem base aqui, base acolá, isso e aquilo. E a gente tem sentido que a população... E as pesquisas qualitativas já demonstravam
que esse ano o eleitor brasileiro ia votar no serviço prestado. Não, Não ia fazer aposta, Não, eu deixo- como fez nas eleições anteriores. Eu não deixo de reconhecer isso, Aires. Eu acho que tem sentido sim o que você está falando. Mas é um caminho, né? É essa a questão. É um caminho. Mas o que a gente percebe ainda é que casos como o seu ainda é uma exceção. Né? É um caminho, é uma A exceção. regra tem sido esse voto pragmático das bases, da estrutura, do fator econômico. É o que a gente precisa é investir em educação. A educação formal é a base para a transformação. Isso não pode ser só discurso. Porque depois a gente vai ter uma educação política da nossa população. Enquanto a população não entender a importância de ter um representante independente, um representante preocupado com as pautas públicas, a gente não vai conseguir avançar. Então a novidade, eu não sou mais novo, por exemplo. O Leonan não é mais novidade. E agora a gente vai ter que mostrar para que veio. A cobrança já vai ser diferente. Né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E eu estou pronto, viu? Eu digo a você sem nenhum tipo de arrogância, eu estou pronto para mostrar à população, não só aqueles que votaram em mim, mas para mostrar aos 3.300.000 alagoanos que dá sim para ser um político decente, honesto e que defenda as causas mais importantes. Alexandre, você se colocou como um cara da saúde durante o pleito, e eu coloco aqui que também tem outro cara da saúde que foi eleito, que é o vice-governador, Dr. José Wanderlei. Qual a sua relação com o Dr. José Wanderlei, fazendo essa bancada da saúde? Existe uma sintonia entre vocês? Como é que está essa questão da saúde? Pensam juntos? Uma sintonia muito grande. O Wanderlei foi meu conselheiro ad hoc durante a pandemia. Eu falava com ele quase que todos os dias à noite. Falava com o meu pai, que era médico, ouvia as opiniões dele, ouvia as opiniões dos médicos durante todo o dia que trabalhavam comigo, mas à noite eu ia para os conselhos do meu pai, Dr. Wanderlei. Então ele me ajudou demais. E vou dizer aqui de público para vocês, já disse isso em outra entrevista, eu vou dizer aqui de público para vocês. Se eu não fosse candidato a deputado estadual, eu seria um eleitor do Dr. Wanderlei, porque a gente engrandeceu a bancada da Assembleia com a chegada de um homem decente, experiente, que vai trazer para a gente todo esse olhar, um grande quadro. Alexandre, ainda sobre ser o cara da saúde, como secretário você esteve por dentro da máquina, você conhece a secretaria. Então você tem dados precisos do estado da saúde em Alagoas. O que é que falta avançar em termos de área aqui no estado? Em termos de? Área da saúde, prestação de... A gente tem ainda temos vários vazios assistenciais, vários. Nós criamos o Hospital da Mulher, construímos o Hospital da Criança, vamos entregar o Hospital do Idoso, mas não podemos fugir da responsabilidade de termos um hospital público de tratamento de pessoas com câncer. O câncer é uma das áreas que mais matam no Brasil, e aqui a gente terceiriza esse serviço para hospitais filantrópicos e privados, e o serviço não está sendo feito a contento. Então o Estado precisa assumir essa responsabilidade. Já falei do núcleo de tratamento de crianças com autismo, mas tem os pacientes com diabetes. A gente tem que ter uma casa do pé diabético, que eu lancei como proposta e muita gente perguntou, mas o que é isso? É um ambulatório para tratamento de pacientes diabéticos, porque eles são constantemente internados para tratamento de feridas. E esse trabalho preventivo evita as amputações. Esses tratamentos de feridas hoje em Alagoas são feitos no HGE. A gente tem que ter um ambulatório no poder público municipal. Se não tiver, o Estado tem que assumir a responsabilidade. Não dá para a gente transferir ou construir com o Renan Filho clínicas da família. Uma ideia do Rio de Janeiro capital. Lá no Zé Aprígio Vilela, que é no finalzinho do Bento Bentes, agora subindo pela Rota do Mar, é o primeiro bairro, um bairro de pessoas que vieram do Vegel, da parte baixa de Maceió, ainda naquela cheia de 2010, 2012. 40 mil habitantes na região sem um único posto de saúde. Teve político que foi para lá, as pessoas, eles iniciaram o posto de saúde e abandonaram, as pessoas foram morar dentro. E aí na última campanha para prefeito, teve gente que foi lá, entrou no posto de saúde, sentou com as pessoas no sofá e defendeu como bandeira de campanha entregar o posto de saúde, e não fez. E eu fui lá assumir a responsabilidade e fiz. Mas não fiz fazendo campanha política. Eu fiz porque fui preencher um vazio assistencial. Hoje lá tem cardiologista, tem nutricionista, tem psicólogo, tem ortopedista, tem clínico geral, tem gineco, tem ultrassom, tem raio-x. Esse é o vazio que a gente precisa, porque quando eu atendo o paciente na clínica da família, eu estou evitando que ele vá para o HGE, que ele vá para o Metropolitano, que ele vá para o Hospital da Mulher. Essa é a prevenção que a gente falou há pouco. Esse é o investimento concreto em atenção básica. Agora veja a diferença. Eu entreguei uma clínica da família, os caras estão fazendo posto de saúde improvisado em praça pública. Vai lá no Eustáquio.
Vai lá no Graciliano. É posto em praça pública, não dá para a gente continuar enganando as pessoas através de rede social. Você falou de um tema aí sobre essas áreas, Alexandre, que eu acho bem importante, e a gente, né, conhece pessoas que passam por isso, que é uma grande parcela da sociedade, que é essa questão do diabetes, que tem uma série de consequências, né? Você falou sobre isso, dá para fazer mais, né? Dá para ter um trabalho Dá melhor. para fazer porque muito mais. as consequências, cara, do diabetes, né, são graves, são sérias, são muitas, né? E eu queria só concluir o raciocínio anterior, Leonardo, sobre a tua pergunta de um outro vazio importantíssimo, é o tratamento de hemodiálise para pacientes renais. Só sabe o que é ter um paciente sofrimento, renal dentro de casa quem tem. Sofrimento. E aí nós entregamos 3 hospitais de grande porte no interior, estamos construindo o 4º, o governo está construindo o 4º, que é o de Palmeira, e esses hospitais é uma outra bandeira que eu apresentei como proposta, a gente tem que ter central de hemodiálise dentro desses hospitais. É um em União, um em Porto Calvo, um em Delmiro e um em Palmeira. Para a gente regionalizar esse serviço. O paciente renal ele tem que sair da sua cidade 3 vezes por semana e tem que levar um acompanhante. Imagina o sofrimento. E a gente tem que dar essa condição perto da casa da pessoa. Eu falando do diabetes, Alexandre, porque eu tive doente, né, um período e graças a Deus me recuperei, mas aí aumentou minha taxa, né, a glicemia e tal, eu tive que meio que fazer um tratamento. Aí você vê como é difícil e como é caro, né? Você vai para aquelas você tem que para fazer a medição, né? Isso. Ali o aparelho, aqueles E a população mais pobre não tem esse acesso. Difícil, viu? Então vai para a ponta final, que é a amputação. Aí mesmo. É complicado. Alexandre, muitos deputados, eles sonham em ser secretários de Estado. Na sua perspectiva, num possível convite, num possível tratativa com o Paulo Dantas, você retornaria, por exemplo, para a pasta da saúde e você acha que é missão cumprida já? Olha, muita gente tem me perguntado isso. Alexandre, você vai voltar para a saúde? Os servidores ficam me perguntando, agora você vai voltar, agora você vai voltar. Eu te confesso que agora a gente está focado em eleger o Paulo no segundo turno. Não discuti isso com ele, não recebi esse convite. Mas se receber, aceita? Eu não sei, eu estou ansioso para o 1º de fevereiro para assumir como deputado. Eu quero assumir a cadeira de deputado estadual e ajudar o Paulo Dantas dentro da Assembleia Legislativa. Agora eu faço parte de um grupo político. Eu agora saí da parte técnica e agora eu estou no campo político. Então, se o meu grupo político, Renan Filho, o senador Renan, Paulo Dantas, se a gente entender que é importante, eu estou pronto para outros desafios, para maiores desafios, estou pronto. Agora, o que eu quero agora é exercer meu mandato de deputado. Foi isso que a população me confiou. Está descartada, então, a possibilidade de assumir a secretaria, de fato? Não vou dizer a você que está descartada, não. Eu não descarto absolutamente nada. A única certeza que eu tenho é que assumirei a cadeira de deputado. As demais possibilidades eu vou discutir com o grupo. E você falou em segundo turno, né, que nesse momento é o seu maior objetivo, a questão da eleição do Paulo. Como vai ser sua participação nesse segundo turno? Você vai cair de cabeça na campanha? Você também vai fazer campanha assim, incisivamente para o presidente Lula? Como vai ser sua atuação? Eu já estou em campanha e combinei com o Paulo Dantas e com o ex-governador Renan Filho que eu vou centrar os meus esforços em Maceió. Eu fui o deputado estadual mais votado do nosso grupo político na capital e vou ajudar os coordenadores aqui em Maceió para que a gente aumente a nossa diferença para o segundo colocado aqui na capital. E o presidente Lula? A gente está conversando em relação à presidência da República. Ainda? Não, a gente está conversando ainda para ver como vai ser o nosso posicionamento. Existe a possibilidade de você não apoiar o presidente Lula? Não existe a possibilidade não existe a possibilidade de eu apoiar o Bolsonaro. Essa aí está descartada. Eu não voto no presidente Bolsonaro, até porque fui secretário de saúde, acompanhei toda a problemática que houve, mas... Então, o Lula ou a neutralidade, é isso? Exatamente. Lembrando que a Simone Tebet anunciou essa semana um anúncio dizendo que era favorável ao presidente Lula, se colocou à disposição. O senador Renan Calheiros também esteve em reunião com o presidente Lula dizendo que vota nele, mas ainda é uma análise muito pessoal, então, Alexandre. É uma análise muito pessoal. Você acredita que a eleição de um ou de outro presidente pode interferir nos avanços aqui em Alagoas? Ou seja, se o Bolsonaro ganhar, se o Lula ganhar, qual o candidato aí? Olha, o que eu acho mais importante nesse momento é a eleição do Paulo Dantas. E sou bem franco, Leonardo. A gente precisa continuar com esse olhar para as políticas públicas e dar continuidade às sementes que foram plantadas na gestão do governador Renan Filho.
Essa é a minha maior preocupação hoje, porque a gente não pode haver solução de continuidade. Para fechar um hospital desse que eu construí, se não tiver gestão, é um pulo isso. Para voltar ao olhar anterior de investimento em hospitais filantrópicos e privados, isso para acontecer basta mudar o governo. Então a minha maior preocupação e todo o meu esforço hoje está centrado aqui em Alagoas, para que o Paulo possa ganhar a eleição, porque ele tem um compromisso comigo, de manter os investimentos e o olhar técnico na área da saúde. Alexandre, está em voga no mundo político a discussão sobre pesquisas, se o pessoal acredita, não acredita em pesquisas, uma grande polêmica, principalmente após esse primeiro turno das eleições presidenciais. Você, particularmente, você acredita nas pesquisas eleitorais? Olha, as que eu fiz aqui em Alagoas e que acompanhei nos bastidores, elas acertaram. Mas claro ela que dava não o Alexandre com uma Aires precisão. com mais de 60 mil votos? Não, elas davam o Alexandre Aires sempre entre os primeiros colocados. Até porque pesquisa proporcional é mais Ela difícil, é complexa. ela oscila, né? É muito oscilante. Mas as pesquisas que eu acompanhei aqui, eu não vou dizer o nome dos institutos, mas as que eu acompanhei aqui, eu senti uma segurança. Os nomes que terminaram sendo eleitos eram mais ou menos esses, Mais ou né, menos que esses. apresentavam nas pesquisas, né? Não houve surpresa. Leonardo. O que é que o eleitor pode esperar do seu mandato no próximo ano? Você vai continuar sendo o deputado cara da saúde? Olha, sem dúvida nenhuma, Leonardo, o que o eleitor pode esperar é que o Alexandre Aires continuará sendo a mesma pessoa. Eu disse muito isso nos meus discursos, nos bate-papos com as pessoas, que o mal do eleitor é achar que o político é um super-herói, que ele pode resolver tudo e que ele está ali em forma de um personagem. Não, nós somos seres humanos. Eu sou somente um cidadão que se levantou da cadeira e decidiu assumir um compromisso com a sociedade. Por que, Alexandre, você fez isso? Porque eu fui 3 anos secretário de saúde e pude ver que a partir do meu trabalho eu podia ser um instrumento de mudança na vida das pessoas. Então, o que é que o eleitor pode esperar? A continuidade do meu trabalho. E agora eu não mais só o eleitor, né, Alexandre? Permita-me, o cidadão, né? Agora. Cidadão, é por isso que eu disse que eu seria o deputado dos 3 milhões de alagoanos. Eu não sou uma aposta. O cidadão não sabe... Não, Agora será o que ele vai compromisso é com o render? cidadão, não mais só com o eleitor. Né? Não, sem dúvida. E o meu compromisso com a sociedade, ele é em cima daquilo que eu me propus a fazer enquanto gestor público. Eu fui testado, fui secretário de Meio Ambiente, fechei todos os lixões de Alagoas. Tornei Alagoas o primeiro estado do Norte-Nordeste a não ter lixão a céu aberto. Numa secretaria pequena, com 100 funcionários. De lá eu fui para a Secretaria de Saúde, com 15 mil servidores. Entreguei 6 hospitais no intervalo de 3 anos. Enfrentei a pandemia e tornei Alagoas um dos estados com o melhor resultado do Brasil. Aqui não faltou oxigênio, não faltou máscara. Enquanto o senador Renan estava apertando na CPI o governo federal virou de cabeça para baixo a Secretaria de Saúde aqui e não encontrou absolutamente nada. Nossa gestão foi considerada pelo Ministério Público Federal a gestão mais transparente no enfrentamento à pandemia. Agora, eu quero dar continuidade a esse trabalho. É por isso que eu precisava de um mandato. Por falar em mandato, é comum, né? Quem é bem votado ter pretensões, inclusive dentro da sua própria casa, né? Casa que você agora ocupa, né? Legitimamente, democraticamente, pela vontade do povo. Em relação à presidência da Assembleia, alguma pretensão nesse sentido? Não, na verdade, eu serei o próximo presidente, porque o deputado mais votado assume a presidência no 1º de fevereiro. Então, eu darei posse... Mas não só para dar posse. Não, eu darei posse ao próximo governador. Para o primeiro biênio. Eu darei posse ao próximo governador. Mas como estou chegando na casa agora, eu tenho conversado com os deputados mais experientes para que o nosso grupo político, só o MDB, elegeu 14 deputados. Mas tem esse interesse, Alexandre? Não tenho interesse. Que é legítimo. Não. Não sou o candidato à presidência e isso aí, aproveitando o gancho da pergunta do João, isso aí está descartado. O Bruno Toledo é consenso na casa? Você vota em Bruno Toledo para presidente da Assembleia? Não, nem sei se o Bruno é candidato ainda. Eu não sei, o Bruno é meu amigo pessoal. Já posso adiantar isso, o Bruno é meu amigo do meu irmão de muitos anos. É um cara decente, um cara... Então provavelmente já ganhou esse voto, né? Bruno. Não, se o Bruno for candidato, ele não me disse ainda que era candidato, mas se ele for, eu posso de público já declarar que o Bruno tem meu Os voto. bastidores políticos apontam, Alexandre. Mas eu ainda não conversei. Como a gente falou aqui fora das câmeras, só tem uma semana da eleição, eu já viajei, já voltei. Então, eu ainda não parei para discutir essa questão da eleição da Assembleia. A única coisa que está descartada é que eu não sou candidato a presidente.
Alexandre, você falou no tema Ministério Público Federal, transparência. Como ficou aquela questão da aquisição das vacinas russas? Em que se deu isso? Como foi que terminou essa questão? Não, a gente não chegou a comprar as vacinas e não houve nem a homologação do contrato, porque seria pelo consórcio do Nordeste, então como não houve, então não houve nenhum tipo de avanço. Mais uma fake news, então, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no Não qual vi. disseram que a aquisição do Nordeste em relação às vacinas russas tinha acontecido e tal. Foi mais uma fake news do presidente? Ah, mais uma fake, então. Essa aí eu não vi. Ainda sobre pretensão política, como você teve uma votação expressiva aqui no Estado, você já pensou quais os próximos passos como político? Pretende concorrer a uma prefeitura de Maceió, por exemplo? Cargo Olha, majoritário? eu tinha dito que o meu maior desafio era ganhar a primeira eleição. Então, esse obstáculo eu já superei. Agora eu vou dar continuidade ao meu trabalho e vou esperar para ver o que é que a população vai achar do meu desempenho, o que é que o meu grupo político pretende. Eu estou disponível para disputar qualquer cargo. Então, tu descarta a possibilidade no futuro? Não descarto a possibilidade de absolutamente nada. Só uma, de ser presidente da Assembleia. Essa afirmou, né? O Aires, você fala muito nos hospitais que foram construídos, né? E realmente, né, muitos anos você construiu hospital, o HGE, né? Sendo o único hospital aqui em Maceió, onde você, né, tudo ia para lá, né? Que não era resolvido lá, evitado na atenção básica, né? Terminava indo para lá. A sua opinião, há necessidade ainda de construção de mais algum hospital em Alagoas? Sem dúvida, o Hospital do Câncer, a gente precisa construir. Nós precisamos construir um hospital veterinário. Mas você fala Hospital do Câncer, você construiu em Maceió, é isso? Em Maceió. Nós temos que ter em Maceió um Hospital do Câncer. Nós temos que ter em Maceió ou na metropolitana um hospital veterinário. E uma outra ideia que eu já apresentei até ao atual governador Paulo Dantas é que a gente construa um novo HGE. A gente precisa ter uma unidade de emergência para tratamento de pacientes de emergência aqui na capital, na parte baixa, menor, mais resolutiva, mais moderna, no padrão dos novos hospitais. No caso seria tirar o HGE dali. Não, o HGE ele pode até ficar ali, mas o HGE pode ser um hospital de internamento clínico, um hospital para pacientes de longa permanência, para pacientes oncológicos em estado terminal. Deixar de receber as urgências. Deixar né? de receber as emergências. As Urgência emergências. hoje já vai para a UPA. Para a UPA, né? Deixar de receber as emergências. E a gente ter um hospital Os menor. traumas, essas coisas, aí para outro. Ter uma unidade de emergência semelhante à do Agreste, mas aqui na capital. Mais moderna, mais resolutiva, que dê mais condição de trabalho ao profissional de saúde e uma resposta melhor à população. É isso, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer ao nosso convidado, Leonardo Rodrigues, mestre em Ciências Políticas. Mais uma vez, muito obrigado, Eu que agradeço, Leonardo. Sua participação aqui importante. Agradecer ao secretário, ex-secretário de Saúde, agora deputado estadual, que a partir de 23 do ano que vem, né, passa a exercer esse mandato. A gente deseja boa sorte, Obrigado, Alexandre, que você possa realmente exercer um mandato que traga benefícios para a população, que é isso que a gente quer, né? Isso. E para isso nós temos nossos representantes. Eu acho que é muito importante a gente ter uma renovação na Assembleia, pessoas que defendam pautas importantes, porque ganha toda a sociedade. Né? Sem dúvida A nenhuma. gente, acho que é isso que a gente precisa compreender enquanto sociedade, né? A luta política se faz, é travada lá no campo político, mas a partir de uma eleição que a gente, né, possa fazer com que essas pessoas, os nossos representantes, né, lutem para melhorar a sociedade, né? Sem essa política do quanto pior, melhor, né? Isso é muito ruim, né, cara? A gente precisa evoluir, passar disso, né? Então, assim, agradeço a sua participação aqui. Eu que agradeço e é bem o que você disse, a gente tem que fazer política propositiva. É por isso que eu defendo o governo Paulo Dantas. Porque se houver agora uma ruptura, uma quebra nessa linha de desenvolvimento, a gente pode pagar um preço muito sério. Por que o Ceará se tornou um destaque na educação? Porque houve uma continuidade nos governos. Por que Pernambuco avançou tanto tempo e Alagoas ficou para trás? Porque houve uma continuidade nos ciclos governamentais. Então, se a gente voltar agora e voltar a fazer apostas, nós poderemos pagar um preço muito sério mais à frente. João Mozinho, Obrigado. bom estar de volta aqui, ao seu lado, né? Bom retorno, viu, Cícero? Muito obrigado. Até o próximo sábado, se vocês quiserem. É isso. Valeu, Eu Alexandre. que agradeço. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.